Olá, bem-vindos ao Fórum Comunidades da RDP Internacional. A língua portuguesa no mundo vai estar em destaque. Roberto Moreno, professor universitário e pai da Fundação Geolíngua, criador da Geopreço, é perentório. A língua portuguesa está a ser muito maltratada neste mundo cada vez mais global. E propostas para dar à língua portuguesa a dignidade que é sua por direito não faltam a Roberto Moreno, este brasileiro que vive há 20 anos em Portugal. Uma delas passa pela realização de uma grande festa da língua portuguesa durante o Campeonato do Mundo de Futebol, em 2014, no Brasil. É que no dia 27 de junho de 2014, o português faz 800 anos. Bem-vindo ao Fórum Comunidades da RDP Internacional, professor Roberto Moreno. Fala-me então desta proposta para dar à língua portuguesa a dignidade que é sua por direito. Muito obrigado pela participação, e uma das coisas que eu acredito realmente como promover a língua portuguesa no mundo é exatamente os fóruns que poderiam ser abertos não só a nível de Portugal, Brasil, mas principalmente em outros países que possuem a língua portuguesa. Eu dou um exemplo de Macau. Macau, China, continua sendo oficial a língua portuguesa e poderia ser potencializado para todos os chineses através de reportagens e fóruns, reportagens escritas, radiofônicas, televisão, para os chineses, para que eles saibam do poder que a língua portuguesa tem, que não está sendo divulgado. O grande poder da língua portuguesa é o fato de nós entendermos muito mais o espanhol e eles menos a gente. O motivo qual é? Primeiro, explica-se historicamente que até 1214 era o galaico português. Tinha o galaico duriense, depois o galaico português. Depois, a partir dessa data, por isso que 27 de junho, como você disse na abertura, de 1214 existe um testamento, que é o testamento de Dom Afonso II, terceiro rei de Portugal, e esse testamento é considerado o primeiro documento oficial escrito em português. Está inclusive exposto no site do Instituto Camões, considerado o primeiro documento. Como esse documento tem uma data, 27 de junho de 1214, acontece que nessa mesma data de 2014, nós estamos praticamente em plena Copa do Mundo no Brasil, cuja língua oficial é o português, e a língua portuguesa faz 8 séculos. E olha que interessante, falando em numerologia. Talvez não seja nada por acaso, acho que os deuses lá em cima estão pensando: o que mais que vocês querem para divulgar os 8 séculos da língua portuguesa? Aí os deuses falam: pois bem, número 8. Número 8 é infinito, nós sabemos, é um número fantástico. São 8 países de língua portuguesa. A língua portuguesa faz 8 séculos. Ora, 1214, somando, que na numerologia se soma, somando dá 8. O rei Dom Afonso II tem 8 letras. Não é que o rei morre em 1223, somando 17, 8. Pois bem, 8, 8 e 8. Nascimento da língua portuguesa, o próprio rei Dom Afonso II e a data da morte dele. Somando 8, 8, 8, Fernando Pessoa, o grande defensor da língua portuguesa, minha pátria, a língua portuguesa, nasce em 1888. 1888, quando nasce Fernando Pessoa, menos, 1214, que é a língua portuguesa, a diferença dá 674 anos, somando 17, 7, 1, 8. Fernando Pessoa fez um livro, 44 poemas, 4 e 4, 8. O livro chama-se Mensagem. A palavra mensagem tem 8 letras. E não é que o homem nasce no Largo de Camões, número 4, quarto andar, 4 e 4, 8. E o livro Mensagem era para chamar Portugal, e a palavra Portugal também tem 8 letras. Lógico. E quem vai divulgar também bastante isso vai ser a própria Geopreço, que por acaso tem 8 letras. Quer dizer, se ninguém percebe ainda que esse número 8 é mágico, e aproveitar exatamente a grande quantidade de pessoas no mundo inteiro, que são os maiores eventos do mundo, é a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que 2 anos depois, 2016, é no Rio de Janeiro. Quer dizer, essa década é a década do Brasil, cuja língua oficial é o português. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem, em toda a sua extensão territorial, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, o que dá 99 vezes o tamanho de Portugal, É o único país do mundo que tem uma língua de identidade, de norte a sul, leste a oeste, porque as línguas indígenas, 280 línguas
línguas, são faladas às vezes por meia dúzia de indígenas, ou seja, 0,000001 fala outras línguas. Ou seja, o português é realmente a língua nacional do Brasil. Coisa que não acontece na China, que são 180 dialetos, coisa que não acontece na Índia, que são 28 línguas correntes e 1.500 dialetos, coisa que não acontece no próprio Estados Unidos, cujo inglês, que é falado por mais de 300 milhões de pessoas, mas também tem 1/3 dos Estados Unidos, 100 milhões de pessoas também tem como segunda língua o espanhol. Então, por que não aproveitar e divulgar para o mundo esse poder que a nossa língua tem, que pelo fato de nós entendermos o espanhol, nos dá um poder de comunicação com 700 milhões de pessoas. São 8 países de língua portuguesa, 250 milhões, são 21 países de língua espanhola, 450 milhões, dá 700 milhões, e se colocarmos os 100 milhões dos Estados Unidos, dá 800 milhões, o que empata já com o inglês. Só com a vantagem da língua portuguesa está espalhada no mundo inteiro, nos 5 continentes, e com destaque a toda a América, porque toda a América falam 3 línguas, é o português, o espanhol e o inglês. Para já, uma ressalva é que em Portugal também se fala a língua portuguesa, portanto é o Brasil o único país que tem o português como língua oficial, a todo nível existe em outros países, mas essa homogeneidade noutros países de língua oficial portuguesa já não é tanta. Que festa é que o professor Roberto Moreno tem em mente? Imagina em mente e também no terreno, na prática, já estou trabalhando nisso, algumas pessoas já estão sabendo. O próprio senhor Pinto Balsemão, uma vez, ele estava dando uma palestra na Gulbenkian, depois da palestra, quando ele falou sobre a importância da língua portuguesa no mundo, fiquei conversando com ele lá fora e ele pegou todo esse material e depois me passou um e-mail apoiando a divulgação neste evento. Até dei uma dica, porque que a SIC, né, que passa realmente as novelas da Rede Globo, tudo, uma dobradinha entre a SIC e a Globo para divulgar a língua portuguesa. Ele gostou da ideia e me enviou um e-mail e que concorda em fazer a divulgação. O que eu estou imaginando nessa festa? Imagine nós fazermos uma carta aberta, que todos saibam, né? Não é segredo para ninguém, quanto mais divulgar, melhor. A FIFA, ao presidente da FIFA, propondo que ele reserve exatamente nessa Copa do Mundo, porque é diferente de todas as outras da história, nunca vai ter uma oportunidade como essa, de 8 séculos da língua do país anfitrião, que é o Brasil, ter como língua oficial o português. Ora, fazer uma grande festa nesse dia. A Copa do Mundo para no dia 27 de junho, reserva-se o Estádio Maracanã, por exemplo, né? E de fazer o maior espetáculo dos últimos 8 séculos. Seriam convidados 8 cantores, um de cada país de língua portuguesa, que são 8. Alguém vai lá cantar, por exemplo, o hino nacional português e uma música popular, eu proponho o fado, que agora é patrimônio imaterial da humanidade. Alguém vai lá cantar em Angola, Moçambique, Brasil, alguém vai lá cantar o sambinha brasileiro e o hino nacional brasileiro e assim por diante. Paralelo a isso, os 8 cantores de topo a nível mundial, que seriam escolhidos, por exemplo, numa pesquisa. Eu tenho uma ideia, convidaria então o Plácido Domingo, o Carreira, né? Porque o Pavarotti morreu, mas poderíamos ressuscitar alguém da Itália, quem sabe o Andrea Bocelli. É um exemplo, pode ser outro, né? Ressuscitar os 3 tenores e cantar uma ópera em português, né? Falei, inclusive, há mais ou menos um mês atrás, ele esteve na Gulbenkian com o Plácido Domingo. E pedi a ele, eu falei sobre isso, só sabe que a língua portuguesa vai fazer 8 séculos? Não sabia, eu sabia que era derivado do galaico português, tudo, mas não sabia que iria ter que tem 8 séculos de idade, que existe um documento de Dom Afonso II, não sabia, mas que interessante isso, o Plácido Domingo me responde. Eu falei, pois bem, o senhor aceitaria, por exemplo, quando no futuro, um convite para cantar uma ópera em português? Eu falei, eu gostei da ideia, me dá todo esse material, isso foi de manhã, à noite, quando ele esteve no Mosteiro Jerônimo, dei uma cópia de todo o material para ele. Pois bem, ele está aguardando, né? Falou que iria passar para o filho, seu empresário, porque que um dia entrasse em contato comigo. O outro cantor seria convidado, o Paul McCartney, para cantar Yesterday, que foi composta no Algarve. Nós sabemos disso, né? E é uma das músicas mais tocadas no mundo, para cantar Yesterday em português. Além de outros cantores que seriam convidados, como o U2, ou Bono, que é um ativista, né? E assim por diante. Seriam escolhidos 8 cantores. Seria a maior festa de aniversário, realmente. Não estou vendo a FIFA, que a Copa do Mundo é uma festa mundial. A logística está pronta, porque todos os jornalistas do mundo já estão cobrindo a Copa do Mundo. Quer dizer, seria uma oportunidade única na história de mostrar ao mundo o que é a língua portuguesa, que pelo fato de nós entendermos o espanhol 90% e 50% do italiano, e para já não falar 30% do francês, porque das 5 línguas latinas o português é a Ferrari desse comboio linguístico.
E nós temos esse poder de comunicação nos 5 continentes. Ou seja, é só divulgar. É o maior tempo de antena que nós vamos ter. É uma proposta. E já vendeu, entre aspas, essa proposta à FIFA? Não, porque eu estou aguardando. Fiz essa proposta para a Funarte, Fundação Nacional da Arte do Brasil, que pertence ao Ministério da Cultura do Brasil. Estou aguardando a resposta da Funarte. Fiz a proposta para o governo português, para o senhor Passos Coelho. Estou aguardando a resposta. Fiz a proposta para o secretário da Cultura, senhor Viegas, que me viu conversando, inclusive, com o Plácido Domingo. Logo na sequência, conversei com ele, ficou de marcar uma reunião. Estou aguardando também a reunião. Eu estou fazendo as propostas para jornalistas, para o governo, para entidades, para pessoas. Quem sabe alguém um dia pega nisso e só tem um jeito, via comunicação social. As pessoas, em geral, precisam saber, através de fóruns, quem sabe nos esteja escutando, nesse momento, algum político que possa se interessar, né? Que tenha como base a língua como instrumento fantástico de comunicação. Língua enquanto matéria-prima da comunicação, que por sua vez a comunicação é matéria-prima da informação. E a informação, como sabemos, é o maior potencial do mundo. Quem detém a informação detém o poder. Um dos obstáculos à concretização dessa proposta, professor Roberto Moreno, poderão ser os custos que ela envolve. O custo é zero. Então? Não há custo. Por quê? Veja, eu não tô... inclusive peguei todo esse material, né? Aliás, esse material vai acompanhado dessas entrevistas. Quer da RDP em 2010, da RDP em 2011, esta, também depois eu vou ter uma cópia, e da entrevista da RTP, que foi feita em 2004 comigo. Foram 26 minutos. E no minuto 19, que inclusive está no site, né? No site da Geolíngua, aliás, imagina, todos os ouvintes que estejam com um papel na mão e uma canetinha, um lápis, poderiam anotar para complementar toda essa informação para os curiosos ouvintes, políticos, empresários, anotar a palavra geolíngua, geo de terra, G-E-O, língua, tudo junto. E coloque geolíngua na internet, no Google, faça uma pesquisa. E geolíngua mais YouTube. No YouTube tem a entrevista, quer da RDP, quer da RTP, quer da SIC. Aí as pessoas vão esmiuçar, vão pegar tudo aquilo que se refere à geolíngua. E aí a repórter, em 2004, da RTP me pergunta: Roberto, e o dinheiro para divulgar? Que essa pergunta está me fazendo. Como é que é possível? O poder econômico, tudo? Eu falei, muito bem. E a resposta é, no Brasil tem um instituto que chama Instituto Butantan. É um instituto que reúne cobras venenosas do mundo inteiro. Todos nós sabemos que é do veneno da cobra que se cria o antídoto para a própria cobra. Pois bem, e agora da célula estaminal nossa, nós temos o antídoto para a nossa cura. Ora, colocando isso a nível da economia, a nível mundial. Ora, é marca versus marca. Falam-se tanto em marcas brancas hoje em dia. Pois bem, eu peguei e fiz algo inédito. Como eu sou publicitário, já há 40 anos que eu dou aula de marketing, desde 72, quando eu era criativo da Macan Erickson Publicidade, deixei de ser publicitário para ser professor de publicidade e marketing em 1974. Pois bem, aí fiquei imaginando, já que eu não sou a Pepsi Cola para concorrer com a Coca-Cola, que as duas brigam eternamente, então o que eu faço? Peguei a palavra mais forte do mundo, existe, é uma palavra que é a mais internacional e mais forte, chama-se gel. G de gato, E de Europa, O de ovo, gel. Vem do grego, significa terra. Peguei essa palavra há 10 anos atrás e registrei em Portugal, no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Está registrada em 18 classes. Cada classe significa alimentos, bebida, telecomunicações, bancos e assim por diante. Até a Geopress, que também está registrada, geopress.org. Pois bem, qual é a ideia? Eu peguei, registrei em Portugal. Aliás, é um caso único, é um case de marketing único, né? É um caso de marketing que é contar que Portugal é o único país do mundo que tem a palavra gel registrada em tudo, 18 categorias. No momento oportuno, eu vou pegar numa conferência de imprensa, aliás, já é público, pode se tornar agora em primeira mão, que com o notário do lado e nessa conferência de imprensa, fazer a doação oficial da palavra gel para os meus sócios, os 10 milhões de portugueses. E daí para frente. Aliás, como dizia Leon Tolstói, autor de Guerra e Paz, se queres pintar o universo, comece por pintar a sua aldeia. E eu acrescento, pensar globalmente e agir localmente. Começamos por Portugal. Através de Portugal, fazer um grande laboratório a nível mundial e lançar o conceito de endoeconomia. Coloque essa palavra no Google.
senhores ouvintes, endoeconomia, tudo junto. Mas com essa marca Geo, de que forma é que ela iria beneficiar a língua portuguesa? É muito simples. É que, inclusive, isso consta do próprio estatuto da Fundação Geolíngua que eu criei. Já está, inclusive, reconhecida pelo governo da Guiné-Bissau, e a intenção é criar essa fundação nos 30 países de língua portuguesa e língua espanhola, promovendo dessa forma a iberofonia. O que é iberofonia? Seria mais ou menos uma lusofonia 3.0. É a lusofonia que evoluiu não só na união dos países de língua portuguesa, que são os 8, mas fazer com que cada vez mais o mundo hispânico, que são 450 milhões, 21 países, tenham como segunda língua o português, tornando-os bilíngues, porque bilíngues e meio somos nós já à nascença. A iberofonia pode traduzir-se como uma espécie de amizade entre o castelhano e o português, ambos de braço dado? Sim, sim. Entre o castelhano, veja bem, nas línguas da Espanha, nós sabemos que tem o castelhano, temos o catalão, temos o asturiano, temos o próprio galego, temos o valenciano, temos o euskera, que é a língua basca, ou seja, o espanhol são essas várias línguas. O que eu proponho é exatamente como o galego deu origem à língua portuguesa há 8 séculos atrás, fazer essa aliança, né, do galego com o português, ressuscitar o galaico português. No Brasil se fala o galaico brasileiro, né? Angola o galaico angolano e assim por diante. O galaico português, brasileiro, angolano, moçambicano seria então a geolíngua, língua da terra. Professor Roberto Moreno, palavra então agora para os ouvintes. Vamos até à Suécia, onde está Jaime Moraes. Muito bom dia, Paula, e ao seu convidado também. Eu, aliás, tive o prazer de conhecer a Paula aqui há uns anos, quando visitei aí o estúdio 24 da RDP, não é? E estava a ouvir com muito interesse tudo o que tem sido dito, inclusive aquela aproximação através da numerologia. Não deixa de ser curioso, mas eu queria fazer uma pergunta, que é a pergunta que até agora foi omissa ou omitida, é que Portugal adotou-se muito à pressa um acordo ortográfico que não é de iniciativa do Brasil, e gostava de ouvir o que o professor terá a dizer acerca deste chamado acordo ortográfico, que foi adotado sobretudo pelo grupo RTP, que por enquanto ainda é uma empresa estatal financiada pelos portugueses, não é? Através de um imposto cobrado com a conta da eletricidade. E a verdade é que ninguém, enfim, das pessoas que eu conheço, e algumas são enfim, pessoas muito à vontade para poder falar sobre o assunto, não há, digamos, nenhuma vantagem, porque o Brasil, dada a sua massa crítica, quer dizer, o Brasil segue o seu português, tem um ótimo português, enfim, em certas construções, já vou deixar de lado a fonética, não é? Mas na gramática, na sintaxe, não há, digamos, grandes diferenças. E não se pode legislar nem a maneira de escrever, nem a maneira de pronunciar. E acho que é um erro crasso cometido em Portugal. Já houve, de resto, reações. Veja-se o doutor Vasco Graça Moura, que quando chegou à direção do Centro Cultural de Belém, imediatamente suspendeu a utilização do chamado acordo ortográfico. E muitas outras pessoas, a professora Helena Boesco, outro dia a Câmara Municipal da Covilhã louvavelmente proibiu a aplicação do acordo. Eu tenho amigos brasileiros, morei 4 anos no Brasil, tenho uma filha nascida no Brasil, e no Brasil ignora-se olimpicamente, e acho que fazem muito bem, o acordo ortográfico. Não se pode legislar nem tornar obrigatórias determinadas, mas isso só causa confusão às crianças.
que estão na escola e que, enfim, sobretudo aqui em Portugal, é onde eu posso constatar atualmente com mais frequência, fala-se cada vez pior português. Não é? Jaime Moraes, muito obrigada pela sua participação, mas deixe-me fazer 2 esclarecimentos. Quanto ainda não termos falado do acordo ortográfico, é porque ainda não temos tempo, em poucos minutos, para abordar todas as questões que temos para colocar aqui a Roberto Moreno em cima da mesa. Quanto à adoção pela IRTP deste acordo, como compreenderá, são orientações governamentais e empresariais sobre as quais não me quero pronunciar. Roberto Moreno, portanto, questões muito pertinentes, estas do acordo ortográfico, levantadas por Jaime Moraes, que nos escuta na Suécia. Sem dúvida, eu tenho acompanhado com muito detalhe o acordo ortográfico. Aliás, em 1997, eu fui convidado pelo Instituto Politécnico de Macau e pela Universidade de Macau e fui a Macau em 97. Olha, já fazem alguns aninhos. Na mesa estava o senhor Malaca Casteleira, que é um dos proponentes do acordo ortográfico, que ajudou a fazer, a confeccionar este acordo em vigor. E se me perguntarem hoje se eu sou a favor ou contra, que seja muito objetivo, eu não sou de ficar em cima do muro, falo exatamente aquilo que eu penso. Se eu sou a favor ou não, respondendo sobre este acordo ortográfico que está em vigor, não sou a favor. Sobre um acordo ortográfico futuro, mais democrático, mais bem feito e outras pessoas sendo ouvidas, não só filólogos como professor de português, como também estrategistas de marketing, como promover a língua portuguesa. Eu sou estrategista de marketing. Por que eu não fui escutado? Há 20 anos que eu pesquiso sobre o poder da língua portuguesa. Por que o senhor Malaca Casteleira, que me conhece desde 97, que eu falei sobre isso em Macau, fui entrevistado pela TDM, a televisão de Macau, na China, e colocaram essa entrevista comigo no sábado, quando eu estive lá, e falei sobre o potencial da língua portuguesa e da língua espanhola. Por que não me convidaram para dar a minha opinião? Portanto, se no futuro for feito um acordo ortográfico mais democrático, todos os países e as pessoas envolvidas no problema língua como estratégia de marketing, inclusive, tudo, não só do ponto de vista gramático e tudo, então eu sou a favor, no futuro, num acordo ortográfico claro, democrático, bem feito e as pessoas escutando as pessoas de direito e de fato. Com respeito a este atual, realmente no Brasil se fala-se recepção é uma coisa, recessão é outra. Estão confundindo o acordo ortográfico com o acordo fonético, estão oficializando, passando para a ortografia o fonético. Não pode, o português tem uma forma de estar, uma forma de ser, de pronúncia própria dele, inclusive uma pronúncia própria do norte, do centro, do sul. No Brasil também nós temos, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, também tem pronúncias das mais variadas possíveis. É preciso levar em consideração tudo isso. Então estão começando a colocar, misturando acordo fonética, promovendo a fonética às vezes errada para o acordo ortográfico. Está uma salada, uma bagunça total esse acordo ortográfico. Então, reforçando, contra este acordo ortográfico, sou contra este tipo de acordo ortográfico. Agora, no futuro, quando for feito um melhor, quem sabe aí, que é inclusive uma proposta da Fundação Geolíngua, transformar essa língua portuguesa na geolíngua, que seria o resultado democrático de um acordo ortográfico bem feito no futuro. Língua da terra, porque a nossa língua é a única língua do mundo capaz de reunir todos os povos a nível mundial. Aliás, na sequência do que o último dos profetas, em 1892, quando morreu o senhor Bahá'í lá, da fé Bahá'í, dizia: o mundo é um só país e o ser humano o seu cidadão. Porém, para que o mundo seja esse um só país e o ser humano o seu cidadão, deverá ser escolhida uma língua universal. Caso não seja uma língua artificial, e veja bem que curioso, o senhor Bahá'í lá morreu em 1892 e o Esperanto nasceu em 1887, um pouquinho antes. Ora, para que o mundo, e o senhor Bahá'í lá já prevendo, dizia, caso não seja uma língua artificial, deverá ser escolhida uma língua natural para unir todos os povos. Aí sim o mundo será um só país, o ser humano o seu cidadão. Eu proponho então que essa língua natural seja o português. Jaime Moraes? Fico muito satisfeito por, pelo menos, adivinhar que
o seu entrevistado não está muito de acordo, o que não é de estranhar. Qualquer pessoa minimamente interessada pela língua portuguesa não pode estar de acordo com este acordo, e é como ele disse muito bem, quer dizer, é um acordo eminentemente fonético, e isso não faz sentido, não é? O grande inconveniente que tem sido apontado por muita gente, enfim, por filólogos, enfim, pessoas que lidam diariamente com a língua portuguesa através do ensino, sobretudo do ensino universitário, quer dizer, toda a gente, ninguém foi capaz de me apontar uma única vantagem da adoção deste acordo, não é? Porque eu não posso ignorar aqueles Cs e aqueles Ps que foram, digamos, suprimidos só com o argumento que eles não são pronunciados, portanto suprimem-se. Não, é que tem que ver com a gênese do fonema respectivo, não é? Por exemplo, eu recebo notícias do Brasil de um jornal de internet que se chama Brasil de Fato, não é? Onde o fato está escrito à brasileira, porque, como nós sabemos, um fato em Portugal digamos, é roupa sobretudo de homem, não é? No Brasil não há esse problema, porque um fato normalmente é chamado de um terno, não é? Jaime Moraes, eu posso dialogar consigo? Você vai falando, eu falo, e vamos estabelecer um diálogo interessante. No Brasil nós temos realmente, como você citou, o fato, aqui é o facto, e assim por diante. Esse acordo ortográfico, do jeito que foi feito, que eu tenho acompanhado detalhadamente, me parece também um acordo financeiro. Tem muita gente por trás ganhando dinheiro, editoras, porque é interessante, né? É a teoria da guerra. Destrói-se tudo para depois as empresas de arquitetura e engenharia reconstruírem um país. Até porque se fala cada vez mais no valor econômico da língua portuguesa. Exatamente, o valor econômico da língua portuguesa, que foi considerado em Portugal 17% do PIB e a nível mundial 4,6% a língua como esse fator de... Acontece o seguinte, é preciso urgentemente reunir pessoas, como disse anteriormente, minimamente capazes, instruídas, que pesquisam sobre a língua em toda a sua extensão, não só do ponto de vista gramático, fonético, e emitir a sua opinião. Ora, esse acordo, o que eu proponho é o seguinte... É o que eu vou fazer no futuro, inclusive, a GEL Editora. Tudo que eu digo que é GEL, eu não fico com o dinheiro. A fundação não pode ter fins lucrativos. Ela pode vender produtos ou serviços, mas pagar os seus fornecedores e após pagar o lucro que ela teve, tem que ser exatamente investido nos seus objetivos socioculturais. Com certeza no futuro eu vou criar a GEL Editora para divulgar a GEL Língua. E com o lucro, construir a Geoescola, Geohospital, Geocentro de Saúde, investir exatamente naquilo que está escrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo cidadão tem direito à educação, à saúde e à segurança pública. É esse o objetivo. Então, com certeza, no futuro, a Geoeditora editará a Geolíngua, uma língua democrática, né, cujos lucros irão exatamente para onde teria que ir, para o dono, o povo. Roberto Moreno, portanto, a Geoeditora seria um instrumento de uma estratégia mais vasta para a internacionalização da língua portuguesa. Exatamente, sem dúvida. A Geoeditora, inclusive, vai fazer parte do Geomultimídia, que seria um jornal, revista, rádio, televisão, internet, utilizar a internet, que eu já tenho a palavra geonet.pt guardadinha. Tá tudo prontinho. São 20 anos que eu estou pesquisando e guardando marcas, conversando com A, B ou C, esperando que um dia jornalistas curiosos comecem a replicar, quer a nível de rádio, como está sendo feito aqui, e agradeço e muito. E já fizemos também anteriormente. Exatamente, fantástico. Se isso começar a ser divulgado no mundo inteiro e essa reportagem vai para o Brasil e começar a replicar no Brasil, os jornalistas, aliás, procura-se jornalistas urgentes, de direito e de fato,
né? Com curiosos, com características de ser curioso, chatinho e mal educado, no bom sentido. Mal educado, educado de uma forma diferente, educado da forma de ser curioso. É a base do jornalismo. Aliás, eu estou lançando, a Geopress vai ser o primeiro jornalismo 6D no mundo. Por que 6D? Peguei, coloquei tudo no papel e mandei para a Sony Ibérica. Por que a Sony? Porque há 30 anos atrás a Sony me apoiou no projeto quando eu criei no Brasil. Há 40 anos atrás eu criei o conceito de Escola do Futuro, em 1974. 10 anos depois eu criei a própria clínica de vídeo, Videoclínica. Eu fui a primeira pessoa no mundo a utilizar o videotape, uma das primeiras pessoas no mundo, porque depois de alguns anos, 6 ou 8 anos, eu fui para algumas universidades saber se eles estavam utilizando o videotape da forma como eu estava usando no Brasil, em São Paulo, em 74. E mais ou menos uns 8 anos depois, fui para a Universidade de Califórnia em Los Angeles, fui para a Columbia Los Angeles, UCLA, chama a Universidade de Califórnia em Los Angeles, depois fui para a Columbia em Nova York, depois eu fui para a Sorbonne em Paris, fazer uma pesquisinha se eles estavam ou não utilizando essas novas tecnologias, no caso o videotape. Não estavam utilizando de uma forma organizada, de fazer com que o professor, uma semana antes, fosse no estúdio, gravasse a sua matéria, para que o aluno que perdia a aula poderia assistir pelo próprio professor a matéria que ele tinha dado anteriormente, criando então uma videoteca de uma forma organizada. Ora, fiz a proposta para a Sony na época. Sony, Panasonic e Sharp me forneceram todo o equipamento e eu criei a clínica de vídeo, inclusive com colegas meus que eram da Rede Globo, que faziam a emissora, que todo mundo conhece, e também davam aula, o que seria interessante fazer com os recursos do videotape. Fiz a proposta atualmente para a Sony Portugal, que é Sony Ibérica, e falei, muito bem, está aqui um dossiê, já que a Sony me apoia há 30 anos, gostaria que vocês me fornecessem uma câmera 3D para criar o jornalismo 6D. O que é o jornalismo 6D? 3D porque as reportagens, as entrevistas seriam na tecnologia 3D. Pois bem, daí a câmera a Sony forneceu. E o outro 3D, que a Geopress seria então o primeiro jornalismo 6D, é o outro 3D do diálogo democrático diário. Como é óbvio, o diálogo é fundamental no jornalismo, como nós estamos tendo aqui. E mais, diálogo democrático, como é óbvio, democrático. E mais, diário. Não adianta ter diálogo democrático uma vez por ano. E sim diário. Aliás, tem jornais que têm até diário no próprio nome, como o DN, Diário de Notícias, por exemplo. Ou seja, essa é a intenção. Geomultimídia, fiz essa proposta para Zoom Multimídia, resposta zero. Fiz para PT, não teve resposta. Fiz para a Vodafone, estou aguardando resposta. Quer dizer, de repente, eles não estão percebendo que eu, povo, dono do país, na minha versão eleitor, até posso falar que eu sou o chefe do governo, como eleitor, mas na minha versão consumidor, eu sou o chefe de todos os produtos e serviços que são vendidos. Quer dizer, não perceberam ainda esses grandes empresários, esses diretores de marketing das empresas, não perceberam que estão falando com o dono, o chefe deles, eu, povo, consumidor, o dono do país. Isso só é possível via comunicação social. Ou seja, jornalistas... Precisam-se disse há pouco, Roberto Moreno. E quem estiver interessado em participar nestes seus projetos, da Geoeditora, da Geopress, terão de ser sempre jornalistas ou poderão ser pessoas interessadas nestas temáticas. Estou-me a lembrar do Jaime Moraes, que nos está a escutar aqui em direto da Suécia. Só para finalizar, eu não poria muito ênfase, digamos, nos meios técnicos. Isto não se trata de, digamos, de emitir em final de vídeo 3D, quer dizer, isto trata-se, tem para começar, e foi isso que foi mal feito. Há pouco o seu convidado, Paula, falou de um encontro que teve com o Malaca Casteleiro em Macau. Para começar, como o entrevistado sabe, Macau, digamos, é muito marginal no contexto da língua portuguesa, enfim, em termos geográficos. Há uma pequena minoria. Mas seria uma excelente porta de entrada para toda a Ásia. Era essa a proposta de Roberto Moreno. Desculpe, Paulo, em Macau, o potencial de desenvolvimento do português é marginal, quer dizer, nos grandes números da China, não é? É marginal porque, senhor Jaime, veja bem, é marginal porque não foi divulgado. Aí que está o papel do jornalista. É preciso ser divulgado via Macau para a China, certo? A importância da língua portuguesa. O senhor sabe de um detalhe, se cada chinês tiver como português como segunda língua, eles criam um mercado
São 1.350 bilhões de chineses no mundo. Ao aprender o português, eles ampliam o mercado de comunicação para mais 800 milhões de pessoas. Nós estamos falando em mais de 2 bilhões de pessoas. Mas veja bem, não há em Macau, quer dizer, há muito mais gente na China, digamos, Macau, como sabe, é uma região autónoma dentro da China, depois digamos, da saída dos portugueses e da transferência da soberania. O que acontece é que na própria China há muito interesse e há grande número de chineses aprendendo português com vista a participar na expansão que a China está a ter em todo o mundo, nomeadamente no Brasil. Eu acredito que haja muito mais interesse em aprender português do Brasil que em aprender português de Portugal. Jaime Moraes, eu pedia-lhe que fosse breve, já que tenho outras questões para colocar aqui, professor Roberto Moreno. É muito rápido. Quanto ao Malaca Casteleiro, ele tem um silêncio estranho em todo este processo da adoção e da implementação do acordo ortográfico, não é? Eu, em toda a minha vida, já assisti e adotei alguns, agora este já não adotei, recuso-me terminantemente, mas eu comecei nos meus tempos de escola, quando ainda se escrevia mãe com o i no fim, quando ainda havia trema, que o Brasil conservou e muito bem. O trema faz falta na língua portuguesa, sobretudo para diferenciar ditongos, não é? De não ditongos e, enfim, em outras circunstâncias. E, portanto, eu acho que o Brasil deve seguir com o seu português. Eu, em 4 anos de Brasil, não tive dificuldade nenhuma em ser entendido e em entender. E, além disso, devo dizer que há classe no Brasil, como é o caso dos advogados, que falam um excelente português. Aliás, houve um caso muito conhecido de um presidente brasileiro que se demitiu, e quando lhe perguntaram porque é que ele se demitiu, ele respondeu: filo porque quilo. Jânio Quadros. Jânio da Silva Quadros. Muito obrigada, Jaime Moraes, pela sua participação neste Fórum Comunidades da RDP Internacional. Professor Roberto Moreno, do Acordo Ortográfico para outras questões linguísticas, faz sentido a criação de um observatório para a língua portuguesa? Sem dúvida nenhuma. Um observatório que eu já estou preparando também, que seria um geoobservatório da língua. Porque o GEO, quero potencializar, veja bem, é muito difícil nesses 20 anos de pesquisa vender língua portuguesa para o mundo com o nome língua portuguesa. Ou seja, a língua portuguesa eu proponho que seja uma língua, divina, é uma língua que não vai concorrer com as outras línguas. Olhando as questões terrenas, esse observatório da língua portuguesa, no seu entender, teria como missão aglutinar tudo o que é feito e produzido, e que foi produzido, porque temos também que olhar para o passado neste mundo global. Proponho, então, exatamente que se crie um geo-observatório da língua. O geo já é a geolíngua. O que é a geolíngua? Língua portuguesa, mas com uma nova embalagem, lava mais branco, percebeu? Linguagem publicitária. Ou seja, é a língua da terra. Nada mais é do que a língua portuguesa, resultado de um futuro acordo ortográfico democrático e muito bem feito. E divulgado através da geopress.org, né? Geomultimídia, e que todo o lucro seja para escolas, hospitais, centro de saúde, criar o Geobombeiro, Geopolícia, que aliás já tem Geopolícia na Espanha há 30 anos, com o nome Geopolícia. Tem até uma CAI, chama CAI Geo. Professor Roberto Moreno, seguindo atentamente as suas palavras e as suas propostas, no fundo o que está aqui em causa é que não existe uma estratégia para a língua portuguesa e muito menos uma forma de promoção apelativa. Olha, eu estou propondo, desde 1992, eu tenho alimentado o Instituto Camões de várias ideias. Eu estou alimentando. Gostaria muito que a senhora Ana Paula Laborinho me recebesse, conversasse, vamos esmiuçar tudo isso, né? Atendesse aos meus sucessivos pedidos de unirmos esforços. Tive ontem numa palestra onde a dona Ana Paula Laborinho, que é presidente do Instituto Camões, atualmente falou sobre a língua portuguesa na Ásia, a língua portuguesa em Macau. Eu falo sobre isso há 20 anos. Ela sabe que eu tenho material bastante farto sobre isso. Quem sabe nós poderíamos unir esforços
né? O senhor, acho que é Rangel, daquele instituto que ali fica no Largo ali de São Domingos, Instituto da Independência, uma coisa da Independência de Portugal, e também propus a ele, algum tempo atrás, para unirmos esforços nesse sentido e fazer, a partir de Macau, quem diz Macau diz toda a China, para promover o potencial da língua portuguesa, criar esse observatório. Vai ter até foi lançado ontem, que estão planeando, acho que é para setembro ou outubro ainda desse ano, em Macau, um fórum ou algo parecido, um seminário sobre a língua portuguesa. Há 20 anos que eu estou nisso, tenho material sobre isso, tenho várias entrevistas, jornal, revista, rádio, televisão. Espera um pouquinho, esqueceram que eu existo? Existo, estou vivo e de boa saúde. Professor Roberto Moreno, professor universitário, um brasileiro que vive há 20 anos em Portugal e que chamou-se a bandeira de dar à língua portuguesa o lugar e a dignidade que é sua por direito no mundo. Roberto Moreno, professor universitário e pai da Fundação Geolíngua, criador da geopress.org, é perentório. A língua portuguesa está a ser muito maltratada neste mundo cada vez mais global. Foi o Fórum Comunidades da RDP Internacional.